Graças e paz, é um privilégio hoje, de uma forma diferente, a nossa EBD, mas nós vamos hoje estar trabalhando um texto que eu gosto muito, que é no livro de Gênesis 45, do verso 1 ao verso 15. Eu vou estar passando para os irmãos através do WhatsApp a foto da revista para facilitar um pouco mais. Mas o que a gente vai estar trabalhando, esse período aí de quarentena, todo esse movimento no nosso estado, no nosso país, nós vamos estar trabalhando com um tema que é pastoreando famílias. Lembrando que existe o chamado pastoral, o ministério de pastor, e existe o ministério pastoral. Ou seja, é um ministério que parte assim de cada membro, cada ovelha, cada servo de Deus. Então, assim, nós temos nosso ministério particular em nossa casa. E então eu gostaria de estar pensando com você hoje no tema o mito da família perfeita. Será que existe família perfeita? Eu posso te garantir uma coisa: a sua família não é perfeita e nem a minha é perfeita. Partindo do pressuposto que o pecado ele atrapalhou todo o sistema que Deus criou para o ser humano. A questão da vida, a questão do próprio planeta, né? O pecado ele poluiu. E a partir daí nós não somos perfeitos e nós carecemos do perdão de Deus, e por isso que nós, a cada dia que passa, nós corremos atrás e tentamos acrescentar a nossa fé através de uma vida cristã, através de um relacionamento mais íntimo e pessoal com Deus. Então, pensando nessa questão da família perfeita, nós vamos observar algumas coisas. Alguns anos atrás, né, vai perceber que até nas famílias reais, que onde você vê na TV, onde aparecem muitas pessoas bonitas, um sinônimo de família perfeita, houve também problemas. Os irmãos vão se lembrarem que no período da década de 90 houve a questão da princesa Diane, né? Era uma princesa que, quando os holofotes iam até ela, aparentava que aquela família real era a família símbolo, a família perfeita, o casal mil, né? Mas na verdade não era assim. Existiam vários contrastes que as pessoas não sabiam. Por exemplo, Diane, ela veio de uma família que se divorciou, com problemas com os pais e tudo mais. E por outro lado, ela se casa com um homem que o coração dele não era preparado para ela. Ela casou toda apaixonada com o príncipe, mas na verdade ele era um homem que tinha um coração que estava entregue a outra mulher. E aí surgem os seus conflitos, né, no seu relacionamento, e aí a gente fica pensando, puxa, na família real, o que a TV passa é uma coisa e você sabe o fim drástico que ela teve. E muitos acham que foi tudo por conta da mídia, por conta da reportagem, mas enfim, houve outros fatores que nortearam a vida dela, que fez o casamento dela, o relacionamento dela não ser um relacionamento feliz. Mas eu fico pensando, qual é a solução? É a graça de Deus. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Quando nós começamos a pensar nesse versículo, a gente começa a perceber o quanto é importante o nosso relacionamento como cristão. A nossa relação entre Deus, os filhos e a família, né? Quando eu lembro daquele versículo de Eclesiastes que fala que o cordão de 3 dobras não se separa facilmente, aquilo deixa algumas coisas bem claras, que Deus é o cordão central. Quando você pensa numa corda, você pensa nela toda dobrada, entrelaçada uma na outra, mas o que nós percebemos é o seguinte: ela só tem força com aquela outra, ela se dobrando uma na outra. Essa que vem a força da corda. Então, quando nós pensamos isso, o ponto central da nossa vida sempre tem que ser Deus. Você vai perceber na palavra de Deus muitas coisas. E no princípio, quando Deus constitui a primeira família, aquela família era perfeita. Presta atenção no que está escrito em Gênesis 1, 27, 28 e 31. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Esse termo muito bom, essa expressão no hebraico muito bom, indica aspectos importantes e fundamentais
dentro do contexto de família. Quando fala muito bom, era muito bom no aspecto físico, no aspecto moral, no aspecto intelectual e no aspecto espiritual. Até antes do pecado, tudo funcionava de uma forma muito boa. As coisas aconteciam de uma forma maravilhosa, né? Mas, infelizmente, por causa do pecado, as coisas começaram a se distorcer e sair fora do prumo. Aquela família seria um referencial para as outras, que poderia produzir uma sociedade perfeita, o padrão de Deus. O único comunicado de Deus foi esse: olha, daquele fruto, daquela árvore, vocês não comam. Foi só esse o recado de Deus. Mas o homem, pela sua vaidade, pelo seu querer, pelo seu desejo, por essa vontade de ser o próprio Deus, ele acaba desobedecendo a ordem de Deus. E a partir daí as coisas começam a ser mudadas, a ser transformadas. A palavra de Deus fala sobre algumas coisas, principalmente Gênesis 3, do versículo 7 ao versículo 24, que são consequências do pecado. Quando Deus ele cria o universo, né? Nosso planeta, depois de formado e tudo mais, isso é interessante que até no Veredas Antigas fala isso muito bem, eles explicam muito bem isso. Deus ele formou todo o planeta, tudo estava pronto, perfeito, e ele como se tivesse chegado para Adão e disse: olha, essa aqui é a chave, você vai cuidar dessa casa. Nesse momento, quando Deus ele passa a responsabilidade para o homem, que a Bíblia diz que a partir de hoje você vai dominar os peixes, você vai dominar toda a terra e tudo mais, a responsabilidade da terra, do planeta, passa a ser a responsabilidade do homem. Só que com o pecado, com a desobediência, trouxe várias consequências. Uma delas foi o senso de vergonha. Você vai dar uma olhadinha lá em Gênesis 3, 7, vai dizer o senso de vergonha. Até então, eles não tinham vergonha um do outro e nem tinham vergonha de Deus. Mas a partir do pecado, ele começou a ter vergonha. No verso 8, fala o seguinte, a questão da culpa, né? E você percebe o seguinte, que parece que as duas coisas caminham juntos dentro do emocional humano. A vergonha e a culpa. Verso 8. Verso 24 fala na morte espiritual. E olha, tem um texto bíblico no Novo Testamento que fala que o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E parece, quando você não está legal com Deus, é como se você estivesse se machucando cada vez mais, é como se você estivesse se entristecendo cada vez mais. Porque o Espírito Santo de Deus causa em nós alegria e satisfação. No verso 17 e 19, fala das dificuldades e obstáculos da natureza. Você vai perceber que a natureza muda, né? Ela se transforma. No verso 13 e 15 de Gênesis de 3, de 7 a 24, fala sobre a questão da perversão da natureza. No verso 19, nós perdemos a vida eterna, porque acontece a morte física. Que até então, antes do pecado, não existia morte. E a partir do pecado, tu certamente morrerás, o homem passa a morrer. É até interessante isso, a gente pensar nessa questão. As consequências poderiam ser resumidas em algumas coisas dentro do coração do homem. Ele não fica mais no Éden, ele sai, e aí vem o medo, a fuga, o desejo de se esconder, né, a inimizade, o sofrimento, a dor, a fadiga, né? Os abrolhos, os espinhos que mexem com toda a natureza, a questão do pecado, a questão do trabalhar, do suor, o pó, né? E essa ideia de expulsão. Então, quando você começa a pensar nessas coisas, você entende o seguinte: quando a gente traz isso para a família, nós entendemos que a família é coletivamente enferma por causa da enfermidade individual de cada membro. O salmista já diz em Salmo 51:5: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Então você vai perceber algumas coisas, que não existe família perfeita. Nós nos ajustamos. E quando você
é cristão, quando você tem um encontro com Cristo, você tenta melhorar isso um pouco mais. Nós nos ajeitamos, né? É como se fosse duas mãos batendo uma na outra até ela se encaixar. Então, quando nós começamos a perceber isso, nós logo pensamos no seguinte: olha, não existe família perfeita, nem a sua, nem a minha, mas nós corremos para o alvo que é Cristo, né? Então, assim, aquela história que a grama do vizinho é mais verde que a minha, isso só fica para a história, né? Fica só nos contos, porque na verdade você vai perceber que cada família tem a sua dificuldade, tem o seu problema, mas a palavra de Deus diz o seguinte, que nós devemos amar os nossos, devemos amar, né, as pessoas que nos rodeiam, independente do estilo de vida que ela tem, independente da sua forma o seu estilo, da sua cultura, da sua religião, não importa. Se é família, eu e você, como servos de Deus, nós somos sacerdotes do lar e por isso devemos abençoá-los. Nós vamos encontrar alguns exemplos de família que não deu certo, pessoas que estavam ali caminhando com Deus, mas não foram felizes na educação dos filhos, na situação de família. São problemas que acontecem. A Bíblia, ela não esconde isso de forma alguma. Você vai perceber na família de Abraão, por exemplo, que as mentiras mentiras causaram alguns problemas. Você vai perceber também que existia também um capricho capricho feminino por parte da esposa de Abraão. Você vai perceber isso em Gênesis 12, de 11 a 18, Gênesis 16, 2, e você vai perceber isso em 16, 5, 6. Outra questão também, Ló, um cara super espiritual, preocupado com a obra de Deus, mas teve um problema, né, da prática sexual entre filhos e pai. Vocês conhecem aquela história que ele estava bêbado e tudo mais, mas foi um momento errado, questão do incesto. Na família de Isaac tem um outro problema, a venda da primogenitura, né, e a cumplicidade entre pais e filhos. Você também vai perceber também na família de Jacó que houve toda a questão de preferências, né? Com isso gerou intriga entre os irmãos. Na família de Moisés você vai perceber no texto, principalmente em Números 12, que houve maledicência entre os irmãos. E por aí vai. Na família de Sansão houve traição. E aí você vai para a família de Eli, também um homem de Deus e tudo mais. E o problema da indisciplina dos filhos e o desrespeito com a sociedade da época. Na família de Davi, o homem que Deus amava, né? Amigo de Deus. Só que Davi também foi um grande homem de Deus, portanto, né, quando você pensa na questão da família, teve um problema de adultério, incesto, fracídio, remorso paternal e por aí vai. Você percebe isso que está escrito em Samuel 2, 2 Samuel 2, de 11 a 18. Na família de Salomão também você vai encontrar toda uma questão de revolta entre os filhos. Na família israelita, em Oséias capítulo 1, você vai perceber também que houve a revolta, que houve a infidelidade conjugal no tempo de Oséias, falando do povo em si. Então, quando você pega todos esses textos, você percebe que mesmo alguns homens caminhando com Deus, às vezes não dedicaram o tempo, né, o necessário para a questão dos filhos, esposa e tudo mais. Então, assim, o que a gente pode aprender nessa aula é que nós temos teto de vidro, entende? Ninguém é melhor que ninguém. Os problemas que podem acontecer na família do outro pode vir a acontecer na sua também, de uma forma diferente. Na minha, de uma forma diferente, mas pode acontecer. Uma das coisas importantes da nossa vida como servos de Deus e como sacerdotes dos nossos lares é a questão da restauração. E quando você pensa na questão de restaurar, você sabe que toda restauração ela dá um trabalho, tem que ser um trabalho mais minucioso, com cuidado, e com esse trabalho minucioso,
existem coisas que vão fazer a diferença no final. Então, olha, irmãos, não significa que o fato de nós sermos cristãos não significa que nós não vamos passar por alguma dificuldade familiar. Às vezes você pode ser um grande servo do Senhor, mas não significa que não significa que você não vai passar pelos mesmos problemas que as pessoas na sociedade passam. Porque, como no texto fala, o pecado ele é individual. Às vezes você cria um filho e às vezes ele faz suas escolhas no futuro, filha, né? Às vezes pode acontecer do marido se afastar de Deus. Existe outra situação que pode também, às vezes um relacionamento não dá certo e você tem que caminhar sozinha com os filhos. Então vamos lá. Em Gênesis 45, do verso 1 ao verso 15, fala sobre José do Egito, que você conhece a história. De Gênesis 45, do verso 1 ao verso 15, traz uma coisa muito bacana. Então, ali você vai perceber a situação de José, né? José foi vendido pelos irmãos, virou escravo, né? Correu da mulher de Potifar, foi preso e Deus o abençoou e ele se tornou governador do Egito. Então, quando ele encontra seus irmãos, acontece uma situação muito bacana. Ele perdoa. O perdoar é uma escolha. Ele poderia ter guardado mágoas, ressentido a dor, com ódio de tudo aquilo que os irmãos fizeram por ele. O fato de ter afastado ele da família dele, mas ele olha com um olhar de perdão. Outra coisa que a gente aprende com José é que perdoar é encontrar o propósito saudável para mágoas e sofrimentos. Quantas pessoas vivem se martirizando, se lembrando do passado, remoendo aquela dor e tudo mais, e não conseguem viver seu presente. Viver a falta de perdão do passado causa morte no presente. Você não vai ter o futuro. Então, viva o seu presente, mas viva intensamente o amor de Deus. Libere perdão, né? Faça a vontade de Deus e seja feliz. Ponto C. O perdão promove a paz, né? O perdão, ele promove a paz. Porque você vai perceber lá em Gênesis 45, verso 8, José fala assim para os seus irmãos: olha, não precisa ficar chateado não. Não fica chateado com vocês, com o que vocês me fizeram. Deus tinha um propósito, eu estou aqui porque Deus quis que eu estivesse aqui. E pasmem, hein? O seu povo, né, que ele estava distante há muitos anos, estava passando por necessidade. E eles iam ficar mais 5 anos. 5 anos sem colheita, sem alimentos. Ele, além de perdoar os seus irmãos, ele lembra do pai dele e fala assim: olha, traz o meu pai para mim de volta. E vê o seu irmão, os seus irmãos, e beijam cada um no rosto, né? E abraça Benjamim. Quando a gente começa a pensar nessas coisas, o perdão é o caminho para qualquer situação negativa. Ame intensamente os seus, perdoe, né? Porque o perdão é uma escolha. Perdão é ficar literalmente no prejuízo. Então, para a gente fechar aqui o pensamento, funciona assim a nossa vida, como se fosse esse triângulo: Deus, Jesus, relacionamento e filhos. Então, quando você tem a bênção de Deus no seu relacionamento, né? Deus abençoa através de Jesus toda a família. Mas se acontecer de não ter um relacionamento, casamento, ser viúva, ou o casamento não deu certo, a bênção está em você. Porque aqui, ó, a sua bênção, o seu relacionamento com Deus vai ser o canal, o seu relacionamento com Deus vai ser o canal de bênção para os seus filhos. Não desista da família, porque a família é o ponto-chave. A família é o referencial, a família é que pode mudar a nossa sociedade, mudar o mundo através da conversão em Cristo. Deus abençoe.